nós te agradecemos, Deus, por essa manhã, por esse dia, que o Senhor possa estar nos alienando, Deus, com aquilo que é a tua vontade, o teu reino sobre as nossas vidas, que nós possamos adentrar dentro desse tema em que foi proposto nesse intensivo, Senhor, que o Senhor abra o coração de todos os irmãos, para que nós possamos ser convencidos daquilo que precisamos ser transformados, Senhor. Capacita o coração do Fernando nessa manhã, que o teu Espírito fale através dele, transmita todo o depósito que o Senhor tem preparado no coração dele nesses anos, e que o Senhor possa liberar, Deus, aquele leão, tudo aquilo que o Senhor depositou na vida dele nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia mais uma vez, irmãos. Deus abençoe vocês. Obrigado porque vocês estão aqui correspondendo àquilo que Deus tem colocado no coração de todos nós, no modo geral, né? Essa escola, ela é diferente mesmo, esse intensivo, ele é diferente, ele tem um formato mais de escola e muito novo para todos nós, principalmente para mim. Ao longo dos anos aí da nossa caminhada cristã, a gente sempre é acostumado com conferências, etc., né? Algo mais, digamos assim, com uma característica peculiar de ministrações e tal. E assim, irmãos, eu acredito que a gente tem que estar sempre atento ao que Deus está fazendo. A gente sabe disso, está cansado de ouvir isso. E não é por acaso que Deus está se movimentando nesse tempo. Eu percebo o quanto que Deus está interessado em nos instruir a respeito da sua lei, a respeito das instruções mesmo, da sua graça, do seu amor. Porque quando Deus faz isso, Ele é extremamente intencional mesmo, extremamente intencional a fim de nos capacitar para aquilo que estamos vivendo e para o que vier. Aquilo que está vindo sobre nós, que nós ainda não temos noção, mas apenas percepções das mudanças que o mundo vai sofrer, e isso vai impactar diretamente em nosso comportamento como cristãos. Eu acredito que isso aqui faz parte, sabe? Não é à toa que Deus tem soprado em toda a nação, em todo o mundo, intensamente essa questão sobre a instrução, sobre escolas instrutivas. E com a graça de Deus nós percebemos também que era necessário esse tempo prático, né? Então nós vamos tratar coisas aqui que não são muito comum nas nossas reuniões coletivas, em nossas congregações, seja lá, não sei se tem alguém aqui de outra denominação, mas aquilo que não é muito comum ao longo do que nós viemos experimentando na nossa caminhada cristã, né? Por exemplo, Deus separou cada um de nós aqui para esses dias. Nós vamos estar colocando alguns vídeos, algumas situações aqui que vai exigir muito da maturidade nossa para lidar com isso, para ouvir isso. E, irmãos, eu creio que essa escola aqui, intensiva para nós, eu falo para nós mesmo, não como força do hábito. O cara está ali falando, ministrando, ele fala nós, mas ele está ali, não. É nós, irmãos. Ao longo desse tempo a gente tem sido ministrado sobre isso, e eu não percebo os irmãos distantes dessa realidade, senão nós nos fecharíamos no nosso lugar e ficaríamos gerando aquilo que Deus está falando conosco só entre nós. Isso para mim vai contra aquilo que o Evangelho é, extremamente inclusivo e não exclusivo. Então, repito, nós não estamos aqui recrutando ninguém para nenhuma missão ou nada disso. Nós só estamos aqui querendo desenvolver o homem perfeito que veio aqui nessa terra, e ele tem um desejo intenso em batizar o nosso coração com esse verbo teleios, que significa ser perfeito, como ele é perfeito. E essa é uma palavra assim que confronta muito com a gente, porque quando a gente pensa em perfeição, é inalcançável para nós. Mas quando o nosso alvo é Cristo, qualquer passo que nós damos em direção a Ele é um avanço enorme em relação ao padrão moral, espiritual e humano que o mundo vive. Então esse é um caminho perfeito, sim, porque não se trata de nós, se trata dele, por isso que o caminho é perfeito. Isaías 35 fala
que nesses dias haverá um caminho que ele se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ele, nem o louco errará esse caminho, mas aqueles que são os redimidos do Senhor entrarão e louvarão o seu Deus. Oásis se rebentarão no deserto, águas como no ribeiro, mananciais vão nascer no meio de desertos. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. E encerra o profeta nesse capítulo. Se creres, verás a glória de Deus. Então, que caminho é esse, senão o caminho da santidade? E que santidade é essa, senão aquela, o quanto Deus possui de nós? Quanto Deus possui de nós? Por que que o louco não errará? E o imundo não passará? A santidade de Deus é a evidência de que o governo dele está sobre nós. Porque o reino de Deus também é um reino de salvação, e a salvação, a maior evidência dessa salvação é que existe um rei sobre nós. E esse rei é Jesus, e a santidade expressa todo o governo dele sobre nós. Por maior parte da nossa caminhada, pelo menos para mim, eu não conseguia entender direito o que era a santidade. Para mim, a santidade era aquela reunião lá no fundo da igreja, que os irmãos, diáconos, enfim, as obreiras, os obreiros, normalmente as pessoas mais com uma idade um pouquinho avançada na igreja, que já tinham uma certa caminhada, era aquela reunião e as pessoas saíam, sabe, com aquela auréola assim, sabe, aquela aura assim, sabe, assim, pô, cara, que massa, isso é a santidade. É a santidade. Só que o problema é que quando eu via isso, eu imaginava assim, nossa, essa pessoa possui muito de Deus. E a grande verdade é que santidade é o quanto Deus possui de nós. O quanto que Deus está possuindo de nós. O caráter, um dom, sem o caráter, é como uma engrenagem, é como uma forma sem um bolo. Existem muitas pessoas aqui, cada pessoa tem um dom, tem uma funcionalidade diferente. Isso se manifesta através de ministério, através de serviço. Mas o ministério sem o caráter não tem sentido. O nosso caráter precisa ganhar a forma do ministério. Ele precisa ganhar a forma da forma. Parece redundante, mas é assim. Porque Ele que dá a motricidade dentro da nossa funcionalidade. É o nosso caráter, o combustível daquilo que nós vamos nos movimentar em Deus. Então, haverá um caminho e ele se chamará o caminho da santidade. Haverá uma caminhada para nós e ela se chamará o governo de Deus sobre nós. Em outras palavras, Isaías 35. O imundo não passará por ele. Por quê? Por quê? Porque ele não consegue ver Deus. E quando nós o contemplamos, nós vemos a sua face e ficamos apaixonados por ele. Ele começa a governar sobre nós e a produzir dentro de nós toda a resposta desse amor. E inclusive até essa resposta é fruto de sua ação monérgica dentro de nós. Que ação monérgica é essa? Ela é única e exclusiva de Deus. Nós não o desejamos tanto assim, como achamos. Que nós conseguimos estar aqui, a ouvir um ao outro, a submeter a ouvir um ao outro, por causa da ação monérgica de Deus no nosso interior. A ação monérgica é a ação exclusiva de Deus. Só dele. Só dele. Única e exclusivamente dele. É só ele, irmãos. Nós tendemos a não desejar o Senhor. A nossa natureza não o quer. Então, queridos, nessa manhã, eu queria abrir com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Nós vamos estar tratando aqui temas como hedonismo e algumas problemáticas da sociedade.
indústria pornográfica, tráfico humano, refugiados. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Vou ler. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque este número 6 são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Amém. O template dessa carta aqui é um template que tem Éfeso como no plano de fundo desse contexto aqui, do que Paulo está recomendando a seu filho Timóteo, seu filho na fé, companheiro de ministério, cooperador do reino de Deus. E é sobre esse template que eu quero falar sobre duas cidades que elas têm muito em comum, como muitas outras cidades na Grécia. Corinto e Éfeso. Eu diria que são duas potências culturais, econômicas e sociais da época, que muito parecem com as grandes metrópoles e megalópolis que nós temos no Brasil e no mundo. Amém? Por exemplo, Éfeso e Corinto, elas tramitavam entre 400 mil a 300 mil, meio milhão, entre 300 mil e meio milhão de habitantes. E nós já ouvimos muito e sabemos que a menor jurisdição de Deus é uma cidade. E como que Deus, ele organiza geograficamente a terra, como que ele coloca isso para os homens, e como que nós vemos que é intensamente a presença dessa palavra cidade, como que cidade está tão significativamente representada na Bíblia. Uma vez, Timothy Keller escreve em um dos seus livros que o reino de Deus, o evangelho termina numa cidade. De fato é uma cidade. Deus é apaixonado por cidade, por causa dessa dinâmica dessa cidade, da cidade, como a organização dela. E nós estamos inseridos numa cidade, Curitiba aqui, e região metropolitana. Eu não sei vocês, mas eu sonho com avivamento. Eu sonho com avivamento, sabe? Às vezes, não de forma utópica. E por muitas vezes meu coração se inclinou para essa questão utópica. A gente, quando estuda o avivamento e começa a galgar esses caminhos do avivamento, a conhecer sobre avivamento, Gales, Rua Azusa, Pensacola, tantos outros avivamentos que marcaram a história do cristianismo e de nações, nós percebemos a ação poderosa da presença de Deus nas ruas da cidade, fluindo como um rio de justiça, como está em Amós capítulo 5, varrendo toda a injustiça. Pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, sendo visitadas pela presença de Deus, o povo de Deus avançando sobre a cidade, não de forma a subjugá-la, mas de forma serviçal, se tornando referência e resposta para muitas situações na sociedade. Agora é interessante, nós desejamos avivamento, e o avivamento tem um preço e é tudo que nós não queremos pagar. Por exemplo, na Guatemala houve um avivamento tão poderoso que foi capaz de tocar a agricultura daquela cidade. Mas quando nós entramos nos pormenores daquele avivamento, nós percebemos
que um homem orava incessantemente e a sua vida foi colhida como um sacrifício. Foi colhida como um sacrifício. Nós queremos tocar cidades, irmãos. Nós queremos avançar sobre uma cidade. Mas nós queremos avançar com uma cidade como Uzá queria carregar a presença de Deus numa arca. Nós queremos tocar uma cidade, até com a boa intenção. Davi vê a arca e diz assim, vamos levar para Jerusalém. E Deus diz assim, não, fica 3 meses numa casa. Porque é onde nós temos falhado. É nesse sentimento como família. É nesse sentimento de família. É nessa igreja com a identidade familiar. É nessa igreja que Paulo menciona que nós somos família de Deus. E Pedro, sendo bispo, apóstolo, seja o que você entender que ele seja, mas ele estava estabelecido em Jerusalém e ele falava a mesma linguagem. Nós somos família de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que tudo aquilo que existia de mundo na concepção daqueles homens, a linguagem era a mesma, ainda que equidistantes. Ainda que eles estivessem distantes. Paulo viajando por toda a Frígia, Galácia, Macedônia, alcançando boa parte do que hoje é a Europa, transitando entre uma experiência e outra, disseminando essa ideia de que a igreja é uma família. E Pedro ali em Jerusalém, que para muitos falam, ele no quadrado de Jerusalém, mas o Espírito ministrava no coração dele. Você lê na primeira e na segunda epístola dele, que ele diz que o povo que está se formando ali é uma família de Deus. E não é por acaso de que Deus, antes de trazer a sua presença a uma cidade, ele estabelece ela por 3 meses, dentro de uma casa, dentro de uma família. Dentro de uma família. Nós não vamos alcançar uma cidade e transformar ela. Nós não vamos ser perturbadores como aqueles homens eram. Quantos já leram isso em Atos dos Apóstolos? Eles foram denominados como perturbadores de cidade. Mas é uma perturbação num bom sentido. Na tradução literal diz que eles agitavam a cidade. O homem natural enxergava uma agitação por causa da mensagem que eles pregavam. Mas nós sabemos que eles agitavam as regiões celestiais daquelas cidades, com atos proféticos e etc e tal. A Bíblia não menciona, mas se aconteceu, amém, pouco importa. O que importa agora é que eles agitavam os céus das cidades. E qual que é o intuito desse intensivo? É isso. Que nós aprendamos a fazer uma leitura do mundo atual. Que nós aprendamos a sermos eficazes em nossa mensagem. Que nós aprendamos a ser eficiente em nossa vivência. E só há uma maneira disso, acerca da instrução daquilo que é de Deus e do mundo no qual nós vivemos. Eu cresci dentro de uma cultura onde a igreja e o mundo são coisas distintas. E de fato são. Mas que mundo é esse que é distinto da igreja? E que igreja é essa que é distinta do mundo? E deixa eu te falar um negócio. O sacerdócio do Senhor é para serviço não apenas dele, mas de um mundo. O sacerdócio exige linhagem, procedência, linhagem. Corandel, que é uma face, é uma vida entregue diante de Deus, uma linhagem, uma vida entregue diante de Deus, e em terceiro lugar, um serviço. 3 pilares de um sacerdócio. Que eu tenha origem, que eu tenha uma devoção e que essa devoção se transforme num serviço. É isso que nós enxergamos na Bíblia. No entanto, Cristo libera sobre seus discípulos em João capítulo 17
uma oração que muitos denominam de oração sacerdotal, onde ele desmistifica tudo aquilo que é mundo e tudo aquilo que é ser discípulo dele. E ele deixa muito claro, não usa parábolas, quando ele diz claramente e direto: vocês são do mundo. E que mundo é esse que ele fala? Não é que ele está dizendo, vocês são do cosmos. Vocês não são estrela para viver no cosmos. Vocês são dos etnos. Vocês são de etnias. Vocês são de povos. Em outras palavras, vocês são de pessoas. E eu não peço que vocês saiam daí. Pelo contrário, eu oro ao Pai para que Ele guarde vocês aí, no meio dessas pessoas, que vocês sejam livres do mal. Que mal? Satanás e seus demônios, amém? Não apenas isso. Mas que vocês sejam livres do mal. Que mal? Que habita dentro de você. Da inclinação da sua natureza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Amém. Livra-me de Satanás, Senhor. Amém. Não. Ontem a gente estava brincando aqui embaixo, trabalhando. Você estava, né, Pedro? Claro que a gente estava. Quem estava mais com a gente? Era o Greg, né? E o pastor Isaías. Hein? E pregos e pedaço de pau, prego, tudo misturado ali no meio do caminho, a gente trabalhando. Assim, vamos tirar daqui esses pregos, que ambiente limpo, ambiente seguro de trabalhar. Ambiente sujo, a gente sabe como o diabo é astuto e a gente é burro, não foi que eu ia falar assim? Porque a gente consegue criar situações para que Satanás se aproveite disso. Presta atenção no que antecede livrai-nos do mal. Não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal. A gente sempre pensa numa perspectiva de fora para dentro. Mas o que a Bíblia fala sobre tentações, né? E logo em seguida na oração mas livrai-me do mal. Será que é algo que vem de fora para dentro? Com certeza sim. Mas irmãos, pode ter certeza que pelo que antecede, o pretexto da oração é esse. Mas livrai-me da tentação. Por quê? Porque é da tentação que se consumam os pecados. Você está entendendo isso? Isso para mim foi libertador. Está sendo para você? Porque eu confesso, eu já orei nessa perspectiva, né? Não me deixe cair em tentação, mas livrai-me do mal. Aí eu penso logo no mal que vem de fora, né? Mas cara, peraí, é por aquilo. A gente sempre olha para aquilo que é do outro, nós não. E é engraçado como a gente não dá importância, né? Não nos deixe cair em tentação. Não me deixe cair. A gente fala bem de boa assim, não me deixe cair em tentação. Mas livrai-me do mal. A gente até, né, muda assim, tá, né? Dá uma ênfase assim, né? Não me deixe cair em tentação. Cara, se trata de mim, não me deixe cair em tentação. Sou eu, cara. Né? Quem não confessa tentação vai confessar pecado, né? É esse mal que Jesus também se referia, irmãos. Eu não oro para que vocês saiam do mundo, mas que vocês sejam livres do mal. É verdade. E sabe o que isso significa? Que eu vou evangelizar, vou andar no meio da favela e nenhuma bala vai pegar na minha cabeça. Não. Isso está querendo dizer que Jesus está querendo dizer que aquilo que era mundo e etnos para eles era uma cultura romana ali. Que Deus livre vocês do padrão de vida desses homens. Que Deus livre vocês da fama.
Roma era adoecida por fama, irmãos. Adoecida, doente por fama. Imperadores, mais do que poder, porque poder é fama e fama é poder, mas mais do que a autoridade, o melhor de tudo era ter um nome. E isso disseminava e se espalhava por aquela cultura. As pessoas brigavam, pisavam, matavam umas a outra por causa de nome. As pessoas conspiravam uma com as outras por causa de um nome, por causa de uma fama. As pessoas aspiravam por posições no conselho romano por causa de nome. E que tipo de comunidade nós estamos construindo? Parece que nós repetimos esse tipo de cultura. Às vezes nós puxamos o tapete de alguém por causa de um nome. E sendo que Jesus orou ao Pai para que nós sejamos livres desse mal que tem origem dentro de nós. Que começa lá atrás, em Babel, Gênesis 11, quando ele diz, façamos uma torre com o nosso nome. O homem hedonista, cujo prazer é o centro da sua vida, tem como propósito estabelecer o seu nome. E junto com seu nome, qualquer coisa que deriva de prazer. Porque quem tem um nome, consegue tudo que lhe apraz. Bajulação, admiração, que é disfarçada de bajulação. E era essa cultura que Jesus estava orando em João capítulo 17, queridos. Que vocês sejam livres. Nós somos a resposta, nós somos a contracultura. Nós somos uma contracultura. Nós, cristãos, somos uma contracultura. Colocamos nossas expectativas em cargos presidenciais, em homens que vão representar isso, aquilo e aquilo outro. Entramos a fundo na vida e na proposta desses homens. Mas às vezes eu me pergunto, quando vejo toda essa repercussão, esse é o momento que nós estamos vivendo, decisivo politicamente. E quantos irmãos eu vejo, que não estou dizendo que isso é errado, tá? Tem que ser assim, eu sou assim. Mas quanto empenho em ler arquivos enormes, porque eu experimentei digitar no Google, proposta presidencial de fulano de tal, me aparece PDF sobre tal. E numa linguagem até difícil às vezes algumas coisas. Alguns facilitaram bastante, outros maquiaram um pouco usando, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Mas quanto empenho em investigar o passado, analisar o presente e deduzir o que esse futuro candidato vai fazer, não é assim? E por que, irmãos, não há tanto empenho em nós dedicarmos e aprofundarmos nas Escrituras? Eu vejo pessoas que disseminam e liberam palavras assim no Facebook a respeito de política. Eu nunca vi esse irmão sequer, entendeu? Dissecar um texto bíblico, analisando o contexto, o texto e aquilo que virá. Nunca vi. Não estou julgando, entende? Estou só te ajudando. Tipo, poxa, irmão. Né? Colocamos a expectativa nisso, naquilo outro. Discutindo situações que vai ferir a sociedade. Porque aborto ou não aborto. Fica despreocupado, irmão, que nem votar eu vou, né? Porque eu não, meu título não foi transferido. Porque aborto ou não aborto, nós discutimos questões comportamentais, sendo que nós já temos o padrão dos fiéis aqui. Nós queremos terceirizar nossas responsabilidades. Sabe? A responsabilidade é nossa, porque o padrão comportamental não é de um que está lá, mas sim de um coletivo que se chama pelo nome de Deus. De um coletivo que tem como propósito sarar a terra. Mas nós queremos que um faça aquilo que nós não temos coragem de fazer e ser.
ou de ser e fazer. Ah, Fernando, você é muito fanático, cara. Tem que ser, cara, capaz, eu sou extremamente a favor sobre cidadania e nós temos que exercê-la. Mas a minha esperança é maior em Jesus do que nesse tipo de coisa. Eu não sou negligente com as minhas responsabilidades, mas eu sei quem é o meu rei, eu sei quem é o meu político, e Yeshua é meu político. O seu reino é político. O seu reino será político. Saiba disso. O reino de Deus será político, sim. Sim. A Bíblia fala sobre isso e mostra isso. Tá? Ele vai estabelecer. Hoje nós sinalizamos, não estabelecemos nada, viu, irmãos? Porque só quem estabelece é o rei. Súditos como nós não estabelecemos, mas ele estabelece. Então nós só sinalizamos. Como que nós sinalizamos isso? Apocalipse fala que os atos de justiça da noiva sinalizam essa justiça que é a base do seu reino. Apocalipse capítulo 1 fala que ele está vestido com um manto de sangue. E ele diz que a noiva tem as suas vestes. Uma veste gloriosa. Sim, e a glória dela está no quê? No manto de sangue que está sobre ele, porque é o mesmo manto que ela recebe. É o manto que os mártires, homens que não foram dignos de pisar nessa terra. Às vezes eu me pergunto se Deus olha para nós, Ele pode, dizer assim, eu vejo pessoas que não são dignas de viver aqui nesse mundo caótico. Que eu possuo tanto delas. Eu sou tão delas, e elas são tão minhas, que elas não são dignas de viver aqui. Como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Homens que não foram dignos de pisar aqui. Sabe? Esse é o manto que repousa sobre a igreja. O manto de sangue. Daquele que tem os olhos como chama de fogo. Cabelos brancos como a neve, na sua boca uma espada afiada. Todos esses atributos do Senhor estão sobre a sua igreja também. Sabe por que os olhos do Senhor são os olhos de fogo? Porque a sua igreja tem a natureza dele, essa natureza espiritual do Cristo glorificado. Porque tudo que ela vê, ela vai ver a partir da pureza que há em seus olhos. Por isso que os olhos são de fogo. Porque o fogo purifica. E se seus olhos forem maus, todo o corpo vai ser mau. E o olho fica na cabeça, porque se você purifica aquilo que vê, o teu entendimento é transformado. E seus cabelos são brancos como a neve. Eu nunca vi neve, né? Assim, aquela neve em nível de Cordilheira dos Andes. Já tive na Cordilheira dos Andes, mas não era no lado que tem a neve, né? No lado da Bolívia, lá na Bolívia, Alessandro. E não vi. Vi uns flocos de neve em Lages, quando morei em Lages, na Serra Catarinense ali. São Joaquim, Urupema ali e tal. Beleza. Vai nevar lá, a gente conseguia viajar 60 quilômetros só para ver neve. Mas enfim, né? Deixa isso para lá, não vem ao caso. Essa neve é do orvalho que recai sobre a noite, né? E a Bíblia fala que o Monte Hermon, o seu orvalho era um orvalho diferente. Ele trazia uma beleza sobre o monte. O Monte Hermon era diferente de alguns outros montes. Por exemplo, Moriá tinha suas características e tal. E a Bíblia ela descreve muito o Monte Hermon como um monte largo, que o seu vale chegava a se estender assim. E o orvalho que ficava sobre o monte, devido à sua topografia, fazia com que ficasse aquele
aquelas gotículas de água, sabe? E aquilo, quando o sol nascia pela manhã, aquelas gotas do orvalho faziam com que a intensidade do raio solar proporcionasse ao monte um brilho tão poderoso que quem visse de longe, olhasse para o monte, é como se lhe desse a impressão de Sião, do monte da cidade de Deus. Só que nós sabemos que Hermon não é Sião. Eu fiquei assim, mas por que ele fala de brilho? Como Sião, Monte Sião, que do hebraico significa Tizion, que é brilho, glória. Nós já sabemos que é esse, mas por que esse está sinalizando, quem está pegando aí? Não é o propriamente dito, mas sinaliza aquilo que é a glória. Entende? Cujo vale é coberto pelo brilho. Nós temos vales dentro de nós, irmãos. Assim como temos os picos dentro da nossa vida, né? Nós vivemos nessa vida. Assim, nas alturas com Deus. Nós temos a ciência do vale também da nossa vida. É ou não é? Amém ou não amém? Ou só eu que tenho vales na minha vida? Mas é interessante que a glória de Deus repousa sobre o pico e sobre o vale. Amém? E nos faz brilhar como Ele brilha. E a santidade do Senhor é isso. Os seus cabelos aqui sobre a cabeça, brancos como a neve, por causa do brilho do Senhor, assim como Ele sinalizou num sacerdote e no sumo sacerdote, que sobre a sua testa, sobre o seu entendimento, está Kadosh, santidade ao Senhor. Ou seja, eu possuo a mente desse homem sacerdotal. E é o que Deus quer fazer conosco. É por isso que Paulo fala que tende em vós a mente de Cristo. E como resultado disso, da nossa boca sai uma espada afiada, que nós sabemos que ela é de 2 gumes. E ela separa o bem e o mal. Não apenas isso, mas aquilo que é profundo dentro do coração, cujo só Deus conhece. A divisão entre a medula, aquilo que é de difícil acesso. Sabe por que a medula, irmãos? Agora está muito fácil para nós, né? Temos falado sobre transplante de medula, que provoca o que nas pessoas? Em alguns casos, cura por completo. Por quê? Porque o material genético da medula, ele é extremamente original, puro e essencial. Porque é um crime enorme se não houver vários consentimentos, porque toca na essência. E a palavra de Deus é isso, é para ela penetrar lá dentro da nossa essência. Dentro da nossa essência. Quando ele diz que ela vai separar entre a medula e tal, porque, cara, nessa época aqui, eles não eram menos do que nós. O conhecimento científico nessa época aqui era grande também. Então, quando o escritor falou que ia separar entre a medula, porque ele já sabia do potencial de uma medula óssea, irmão. Já sabia disso. Entende? Já sabia. Então, queridos, esse manto que repousa sobre nós como igreja é o que vai tocar e transformar cidades. Amém? Atos de justiça. Que justiça é essa? Que justiça é essa? É isso que faz a diferença. Me deixa muito triste ver pessoas falando sobre reino de Deus, missão, e tratando ela de forma comunal ou de forma comunista, achando que a justiça de Deus é trazer igualdade. E eu não vejo a base do reino de justiça de Deus como igualdade. Tzedakah, nós já sabemos que é posicionar o homem numa posição correta. E que posição correta é essa? É social, não apenas social, mas principalmente na posição original da qual ele foi criado diante da face de Deus, onde ele recupera a imagem e semelhança,
onde lhe é restaurada a imagem do Filho e a semelhança do Filho no comportamento. Semelhança fala de uma natureza comportamental. Entendeu? É quando a pessoa olha de novo para o padrão, que o padrão é Cristo, e ela de novo é reinserida no propósito eterno e propósito original. Contudo, nós estamos alcançando todas as esferas da pessoa, mas isso não é a justiça em si, mas parte dessa justiça. Mas a justiça é Cristo, porque Cristo é a justiça e Ele é a base, o próprio reino de Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas e subsistem por causa da sua vontade. Sabe o que é subsistir, né? Subsistir. Fala de antes. Sub é antes, não apenas abaixo, mas antes. Antes de todas as coisas serem criadas, elas já tinham sido criadas por Ele. A própria justiça era Ele se fez justiça e Ele exerce a justiça, e por isso que justificação é uma ação monérgica também, única e exclusiva de Deus. Quantos estão entendendo isso? Então, quando nós nos manifestamos a uma cidade, a uma sociedade, nós estamos liberando os atos de justiça, que é fruto de uma vida que está dentro de nós, e que no exterior as pessoas olham para nós e percebem o quanto nós estamos mortos. Como que elas percebem isso? Por que vocês estão construindo uma casa numa favela ou numa casa numa comunidade carente? Por que vocês estão fazendo isso? Com certeza vocês estão aliados a algum cargo político. Não. Não estamos. Por quê? Porque simplesmente amamos. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. Por quê? Porque Ele decidiu me amar. E eu só quero amar, entendeu? Tem que ser uma pessoa vestida com o manto que está sobre ele, um manto de sangue, uma pessoa morta. Morta. Porque a linha entre aquela obra que está agradando a Deus e a que não está é muito fina, a linha que separa isso. E é esse mal que Deus quer que a gente se livre, o mal das pretensões por trás das ações. Entende? Não fazemos porque somos ricos, mas não deixamos de fazer porque somos pobres. Porque entendemos que quem tem tudo é Ele, se Ele falou, Ele vai trazer, é por isso que a gente faz. Porque temos muito? Não. Porque temos pouco, não vamos fazer? Não. É simplesmente porque caminhamos dentro de uma convicção. Caminhamos aonde? Dentro do caminho da santidade. E daí aí foge aquela perspectiva agora, né? Agora ficou mais claro o caminho da santidade. Por que vocês fazem? Porque nós caminhamos em Isaías 35, o caminho da santidade. Aí a gente associava o templo, a igreja, sobre receba e tal. Não, nós caminhamos no lugar onde Deus possui tudo de nós e governa sobre nós. Agora mudou a perspectiva de Isaías 35. E por causa disso, como consequência, oásis vão brotar em lugares desertos, Mananciais vão romper dentro de lugares desertos para lugares desertos. Por isso que 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, fala que a mensagem da cruz é como um bom perfume, que cheira a morte para os de dentro e vida para os de fora. Enquanto estou aqui dentro, eu olho para o meu irmão, eu vejo ele crucificado, e a vida dele crucificada inspira a minha. E quando eu estou ali fora, servindo, querendo manifestar avivamento, as pessoas olham para mim, e elas dizem, eu quero viver como ele vive. Era isso que o escritor queria dizer. Porque o Gólgota ele está distante de Jerusalém, ele está sobre um monte, Gólgota é um monte, que as outras nações, ao se aproximar, conseguia ver de qualquer lugar que desse entrada, a estrada de acesso a Jerusalém. Acho que Samuel já foi para lá, né, Samuel? Já olhou de longe do Gólgota? A estrada que dá acesso a Jerusalém, vindo do leste, do oeste, do sul e do norte. É possível ver o Gólgota.
Então foi um sacrifício que ficou fora, porque Jesus não era exclusivo. Vamos crucificá-lo dentro de Jerusalém, colocar ali. E Deus, como não perdeu o controle da história, Ele pega e coloca dentro de um monte, que fica fora da cidade. E Ele mostra para Jerusalém e mostra para todas as nações também. E para os de dentro, que na época o contexto era os judeus, cheirava a morte. Uma vida mortificada, crucificada. E para aqueles que eram de fora, era uma morte que gerava vida, ia produzir vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Entende isso? Quantos estão entendendo? Esse é o caminho da santidade. Esse é o caminho que o hedonista não consegue entender. E o hedonismo é isso, irmãos. O hedonismo é isso. Nossa, meu tempo já está acabando. Esse paralelo de Corinto, que fala de um apego, o hedonista é um homem apegado por nome. César perde a sua vida por causa de um nome, mas ele conseguiu o que ele queria, era ter um nome. Tanto que você se chamava Otávio Augusto, mas se você chegasse ao Império Romano, você abria mão da sua identidade por causa de uma popularidade. Quando ele entrava para saudar o povo, todo mundo dizia: viva César! Mas ele é Otávio Augusto, como é que viva César? Nos tempos de Jesus, dai a César o que é de César. A gente sabe que Jesus e Júlio César não são contemporâneos, mas por que então mencionar César? Por quê? Porque a imagem substitui o caráter. Porque a popularidade, ela é melhor do que o caráter. César conseguiu estabelecer o seu nome. Amém? Isso é um homem hedonista, cujo prazer está nisso. O hedonismo surgiu na Grécia, numa filosofia grega. É tão difícil o nome do cara que eu não consigo falar. Mas teve alguém que como é que diz? Ele fez uma antítese a respeito da tese hedonista do filósofo que a idealizou. Foi Epicureu. Ele não, o prazer não é bem assim e tal. Ele maqueia toda a sua intenção a respeito de o prazer ser o centro da vida, e ele coloca algumas questões na periferia do pensamento dele, mas no fim vai convergir no mesmo problema do outro que originou, que no fim é a sua felicidade que importa. E felicidade é um estado na sua alma, enquanto que a alegria é uma virtude do Senhor no seu espírito. É nisso que nós divergimos, entendeu? Mas essa cultura hedonista que nós lemos aqui em 2 Timóteo capítulo 3, 1, 2, 3, 4 e 5, é que entra onde eu quero falar. Uma sociedade grega, igrejas nascendo dentro desse mundo, desse cosmos ali. Qual que era o contexto onde igrejas nasciam, irmãos? Eu falei Corinto e Éfeso. Quase 400 mil pessoas, quase meio milhão de pessoas, onde cidades que eram hegemonia cultural, artística, bélica até, por causa que Roma tomou conta dessas cidades, e para protegê-las, principalmente Corinto, que era uma cidade portuária, movimentava uma economia muito grande, e como ela pertencia ao Império Romano, ele não ia deixar de bobeira assim, e daí ele colocava um exército ali, então ela acabava ganhando potência bélica também. Mas o interessante é que é o comportamento social. Quando você lê a carta de Coríntios, você percebe que contexto nasce a igreja. Uma cultura extremamente matriarcal. Um templo feito para Afrodite, que é a Vênus na cultura romana, lá atrás da cidade. E o interessante, como toda cidade portuária, até hoje Corinto era assim também, movimentando todo o comércio do mar Egeu, junto com Éfeso. Várias nações viajando do mundo inteiro para ir ali praticar câmbio. E quando esses marinheiros chegavam ali, o que eles procuravam, irmãos?
prostitutas. Eles procuravam o quê? Sexo. E a gente sabe o que esse comércio sexual ele produz. Qual que é o resultado desse comércio sexual? Órfãos. Muitos órfãos. Historiadores dizem que as margens do comércio de Corinto eram muitas crianças. Por quê? Porque era profano uma sacerdotisa daquela. Imagina, a sacerdotisa dessa deusa Afrodite é uma prostituta. E era muito fácil identificá-las, porque quando eles vinham na proa do navio, assim, olhando para achar um lugar para atracar o navio, eles já iam identificando elas de longe, porque todas elas tinham cabelo rapado. Elas eram carecas. E eles já sabiam, olha, ali tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco. Estima-se, né? Historiadores dizem que havia cerca de mil mulheres no cais de Corinto. 1000 sacerdotisas de Afrodite. Então, numa cultura que se estabelece uma pornografia, que se estabelece um padrão moral baixo, nós começamos a entender por que Paulo fala que o homem deve honrar a mulher e a mulher deve se submeter ao homem. Porque muitas dessas sacerdotisas se converteram e adentraram na igreja que estava nascendo ali. E como é muito difícil mudar uma mentalidade, uma cultura na qual a pessoa vem crescendo. E nessa mesma carta de 2 aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, Paulo identifica e diz assim: irmãos, isso são fortalezas na mente deles e que precisam ser quebradas. E isso impede que o conhecimento de Deus venha sobre eles. Que conhecimento instrutivo apenas, não apenas, mas principalmente de uma revelação pessoal de quem Yeshua era. O Evangelho trazia uma contracultura naquilo tudo. Tudo, essa carta que você lê aí, 1 e 2 Coríntios, é uma contracultura a toda essa cultura grega estabelecida em Corinto. Um outro mercado paralelo a esse mercado pornográfico era o mercado de magia. Magia, fontes sagradas. Como sempre, um ocultismo. E também oculto, literalmente. Porque eram fontes escondidas nos fundos das cidades. Adivinhações eram praticadas. Nós lemos isso em Atos capítulo 16, 17 e 18. Quando mostra toda a entrada do apóstolo dentro dessas cidades. E nós percebemos o quanto que Paulo conhecia a cultura da época. O quanto que ele não se eximia desse negócio. O quanto que ele não desprezava o conhecimento que ele tinha adquirido ao longo da sua vida. O problema da nossa geração é que nós não queremos crescer aos pés dos apóstolos. Porque era assim que a geração crescia, aos pés dos apóstolos. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, não necessariamente uma pessoa, mas uma escola que era composta por pessoas. Houve capacitação, irmãos. Houve instrução, e isso foi tão libertador que quando ele escreve para Tito, um dos seus cooperadores e filhos na fé, ele diz assim: o profeta cretense que Paulo menciona em Tito, capítulo 2, se refere a Epimênides, um cara que viveu cerca de 600 anos antes de Paulo, mas que, segundo a história grega, ele obteve uma revelação que depois foi erigido no Areópago, um altar que eles chamaram de altar do Deus desconhecido. O mesmo ao qual Paulo, ao entrar em Atenas, ele sobe nesse altar e ele diz: esse Deus desconhecido, que outra hora vocês desprezaram por meio desse profeta, esse Deus que um dia livrou vocês em períodos de seca que Atenas vivia, no qual Epimênides invocou ele. A história é grande. Ele faz uma prova com Deus de 3 vacas e uma das vacas se abaixa para comer e ali onde ela comeu ele pegou e a sacrificou e disse: de fato existe alguém que está além das nuvens, além de onde Zeus está. Entendeu? Essa é a Afrodite que determinou toda essa cultura de Corinto. E haviam judeus ali também. Haviam sinagogas dentro de Corinto.
mas não conseguia salgar aquela cidade. Por quê? Porque a religião ainda estava impregnada neles ainda. E Paulo conseguiu atender as duas demandas, fazendo-se cumprir o que eu acabei de dizer em 2 Coríntios 2,14, que para os de dentro era a morte, e para os de fora era a vida. Porque quando ele serviu Corinto, ele serviu tudo o que tinha nela. Ele não era um cara desequilibrado, sabe? Eu tenho uma missão apenas com as prostitutas, com isso, com aquilo outro. Mas ele se movimentou como alguém que conhecia e entendia o reino de Deus, servindo aos sábados na sinagoga. E durante o dia, sabe o que ele fazia, irmão? Tent maker. Ele fazia tendas. Historiadores dizem que ele entra em Corinto com vestes operárias. E essas vestes operárias fez com que ele identificasse numa cidade de quase 500 mil de pessoas, Priscila e Áquila, que eram do mesmo ofício. Ele já tinha ouvido recomendações dele, porque Cláudio tinha expulsado Priscila e Áquila de Roma. Expulsaram todos os cristãos de Roma. Priscila e Áquila foram para Corinto. E Paulo tinha ouvido falar que eles eram da mesma fé. E ele se identifica, ele veste aquilo. E é engraçado, não é como nós hoje. Nós queremos até definir o padrão que nós temos que nos vestir como crentes, cristãos, seja lá o que for. Nós batemos palma, brigamos e criticamos uns aos outros por causa dos nossos comportamentos. E brigar por comportamento, eu já falei, é terceirizar nossas responsabilidades. Mas Paulo, um homem integral, que tinha entendido o que Mateus 4:35 fala, que sejam perfeitos como o Pai é perfeito, que sejam teleios como o Pai era teleios. E ele se veste como operário e entra em Corinto. Ele entra em Corinto como operário. Cadê o apóstolo? O apóstolo não está fora, o apóstolo está dentro dele. Entende? E foi assim que ele conseguiu dinheiro para ir para uma outra cultura tão poderosa como essa cultura de Corinto. Eu já estou terminando, irmão. Como de Corinto, que era a cultura de Éfeso, com uma outra sociedade matriarcal, cujos valores todos invertidos, onde homens se tornavam beberrões numa sociedade prostituta e imoral. Como Corinto era, prostituta e imoral. Só que agora uma outra deusa, Diana, filha de Zeus como é o nome dela, Senhor? O nome da mãe da Diana? Nossa, é tantos deuses na cabeça aqui. Apolo era irmão gêmeo dela. Senhor Jesus, como é o nome da mãe dela? Latana, sei lá, uma coisa assim. Não, a mãe da Diana, Latana, sei, não lembro, perdão. Mas é Zeus e essa mulher aí dá origem a Apolo, não é o outro nome grego era. Dá origem a Diana e Apolo, irmãos gêmeos e tal. Só que a história da mitologia diz que Diana ficou meio que enrolada no cordão umbilical e quase não consegue morrer, quase morre. E daí conta a mitologia que ela cresceu avessa ao casamento. Ela cresceu sendo uma mulher independente, caçadora, sabe? Por isso que você tem aquele sal de Ana lá na sua casa. Joga fora, irmãos. Estou brincando, não faça isso. Não faça isso. Deixe lá, que aquilo lá serve muito. Cada vez que você olhar para aquele sal, você vai lembrar da história de Éfeso. Isso é bênção demais, cara. Toda vez que eu vejo o sal de Ana lá em casa, eu falo assim, nossa, cara, que massa, que eu me lembro né? Então, e é essa cultura, outra cidade portuária, mercantilista e extremamente religiosa. Diferente de Corinto, Éfeso tinha um templo de Diana que media 80 de largura e 100 aproximadamente de comprimento, em mármore branco e ouro. Latona, né? O que foi que eu falei agora? Alguma coisa assim, né? Lá, eu sabia que era lá, Latona.
latona. E é essa, irmão, você pode perceber, presta atenção, eram cidades comerciais, amém? Economia violenta, mas incrível como a questão religiosa, ela define o padrão da cidade. Incrível isso. Incrível. A economia, muito massa, a cultura, o teatro, a filosofia, Corinto e Éfeso, berços filosóficos, cara. Mas o que definia o molde da sociedade era a religião. Só que é aí que entra a questão, irmãos. Éfeso também, Diana tinha os seus sacerdotes e sacerdotisas, como Corinto. Eles praticavam as mesmas coisas, né? E Baco corria por fora, né? Baco, deus do vinho, tanto nas duas cidades ele era muito presente. E rolava aquele bacanal, né? Aquela orgia. E dessas orgias, essas prostitutas engravidavam. O mesmo problema de novo. Pornografia, orfandade. E eram cidades mentirosas. Quantos de vocês conhecem cidades mentirosas? Em que sentido? O fluxo de pessoas de outros lugares era tão grande ali. E o padrão moral da cidade, promíscuo, era o mesmo que repousava sobre a cidade. Porque esses homens vinham, se aproveitavam da cidade, consumiam a cidade, depois iam embora, deixavam a sujeira, os problemas e os seus filhos órfãos. Né? Luxo. Éfeso era assim, cheia de luxo, irmãos. Tinha um livro de magia negra chamado Grammatus Éfesum, que é muito parecido com aquilo que a gente tem hoje. É tipo aquele pão diário, só que do cão, da magia. As pessoas chegavam ali em Éfeso tensas, cheias de muitos problemas, e elas procuravam aqueles mágicos como Demétrio, no capítulo 17 e 18 de Atos, que era um confeccionador de moedas e tinha muitos livros, e esses livros que são queimados depois são os Grammatus Éfesum, livros que tinham respostas para os problemas cotidianos. E aquilo rendia muito dinheiro, como diz a própria Bíblia. Porque as pessoas, o homem hedonista, ele é extremamente, ele busca o seu prazer e dane-se o resto. E engraçado, nós estamos falando de coisas que são quase 1000 anos atrás, aqui são só 49, 50, 51 anos depois de Cristo. Diminui 50 anos aqui no nosso tempo e você vai entender de quanto tempo nós estamos falando isso aqui. E parece tão atual quanto naquela época. A busca pelo prazer, o homem sensorial, o homem que busca por prazeres, irmãos. Essa cultura, é com esse tipo de homem que nós estamos lidando hoje. É igualzinho, um homem que busca prazeres, que quer que Deus tenha um Grammatus Éfesum para ele, onde ele lê e seus problemas melhoram. Eu não estou falando da religião, quando a gente fala a religião oferece isso, não, estou falando do homem aqui fora mesmo. Porque tem um homem de dentro que vive igual, mas ele vive dentro como se estivesse fora. Porque ele está perdido também. Onde mostra um cristianismo cheio de prazeres e não há prazer nenhum. Infelizmente, na minha opinião, eu respeito aqui, quem quiser, um homem muito renomado, inclusive, que fala sobre, né, coisas poderosas, calvinistas e tal, desenvolve um pensamento chamado hedonismo cristão. Tanta palavra, mas usar hedonismo, mas o problema não está na palavra. Não está na palavra, mas você está dentro de uma cultura onde nós já somos predispostos a sermos escravos de prazeres, amantes de si mesmo. E esse homem trouxe problemas para a igreja, principalmente no que tange a generosidade. Por isso que no capítulo 9 de 2 aos Coríntios, Paulo desmistifica que quem dá com alegria, porque a cultura era de barganha. Uma cidade comercial onde nunca faltou dinheiro, irmãos.
Nunca faltou. Olhando numa perspectiva econômica e geográfica, Corinto e Éfeso eram para ser as igrejas mais generosas. No entanto, não foi. Sabe quem foi? Filipenses, Colossos. Cidades geograficamente menores e demograficamente menores. No entanto, exerceram essa generosidade com o apóstolo, que ele menciona: com grande alegria recebo de vocês aqueles que vêm da Macedônia, que Filipos e Colossos ficaram na Macedônia. Essas ofertas que estão chegando e está servindo disso, aquilo outro para a nossa movimentação. Mas quanto a Corinto e Éfeso, Paulo tinha que escrever: quem dá, dá com alegria, é mais feliz o que dá do que o que recebe. O capítulo 9 fala sobre toda essa questão de generosidade. O quanto que nós somos ainda hedonistas, irmãos, no que tange a nossa generosidade. Essa cultura, ela é sutil ainda no nosso meio. O quanto ainda somos escravos dos nossos prazeres. O quanto ainda retemos. O quanto não conseguimos ofertar a nossa vida por causa desse evangelho que nos resgatou, por causa dessa mensagem. Pouco mais de 1.500 anos, e parece tão atual quanto hoje. Nós temos que desenvolver a partir daqui essa contracultura. Quando eu falo em generosidade, eu não falo em ser liberal, irresponsável. Eu falo sobre generosidade. Não é um estado da sua alma solidário, mas é um estado no seu espírito permanente. Perdão, se é permanente não pode ser estado, porque estado pode ser mudado, como estado físico, gasoso e líquido. Mas é uma convicção no seu espírito, a generosidade, e não um estado na sua alma como algo solidário que te dá pretensões. Eu sou solidário com você porque eu tenho pretensões. E é isso que nos difere de uma sociedade comunista, socialista e hedonista. Entendeu? Onde nós damos sem pretensões, porque sinalizamos o dia que as lágrimas serão enxugadas e todo o sofrimento há de passar, porque a convicção do Espírito vai prevalecer, nós vamos olhar para Ele e nos alegrar com Ele. É isso, irmãos, é isso que nos faz movimentar, como igreja, como missão, como irmãos, como amigos, até essa comunidade. É isso que cada um de nós, dentro do contexto que a gente está inserido, deveria se movimentar no trabalho, enfim. Havia muito entretenimento nessa época, igualzinho como havia hoje. Para você ter uma ideia, o anfiteatro de Éfeso cabiam 25.000 pessoas, cara. 25.000 pessoas para assistir Hipócrises, que é a palavra que dá origem a teatro, que a gente conhece como hipocrisia, que é a arte de transparecer uma vida que não tem, uma vida que não existe, uma vida utópica disfarçada. E o contingente para entretenimento é maior do que o contingente para arrependimento. É maior. Mas Deus precisa levantar essas poucas pessoas que nós somos aqui, mas que para Deus podem fazer coisas grandes, poderosas. Por quê? Vamos nos tornar aquilo que estamos falando. Nós vamos saber viver no mundo, porque há uma oração, uma intercessão feita por nós, e foi Ele que fez, não foi ninguém, e nenhum ministério. Foi Ele que disse que nós temos que viver nesse mundo. Eu tenho uns vídeos para passar aí. Tá aí, preparado aí? Vocês me perdoam pelo tempo? Acho que eu passei pra caramba. Como? Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é como uma espada
Queridos, isso. Tá bom, então vamos lá. Enquanto eles preparam um vídeo ali, gerações. Seguinte, eu vou ler um trecho aqui para vocês, tá? Meu orgasmo, embora me traga uma sensação maravilhosa, é a causa de muita tristeza. O relato de um jovem escravo da indústria pornográfica. Embora o tráfico de pessoas seja uma atividade combatida em todo o mundo, o pano de fundo para a sua atuação é legalizado. Extremamente lucrativo e atuante, a indústria pornográfica nesse conceito se insere tanto na indústria cinematográfica como sites e casas de prostituição. Há toda uma organização. E por que nós queremos nos movimentar de forma missional na cidade, de forma desorganizada? É engraçado, não falta generosidade para o alimento dessa indústria. Há um investimento de pessoal e material, porque todo o material cinematográfico é muito caro. Assim como essa indústria tem emissários também. E eles não hesitam em liberar verba para isso. E se movimentam organizacionalmente no mundo. Vou ler aqui. Estima-se que essa indústria movimenta 100 bilhões por ano. Estima-se que ultrapassou o tráfico de drogas e alcançou a segunda posição no ranking de lucratividade de crime organizado. É o tráfico humano junto com a indústria pornográfica, que um é base para o outro, né? Eu não sei se tu consegue acessar aí, Bruno, Deep Web, Web Deep. Sabe o que é Web Deep, né? Só coloca assim aquela página como se fosse o Google pesquisa dela, assim, rapidinho, só para mostrar o que é. Quem conhece a Web Deep? Levanta a mão. Alessandro, Fábio. A maioria não conhece o Web Deep. Deep é de profundidade, ou seja, é aquilo que está por trás da web, natural, aquele Google pesquisa, Google acadêmico, Google, sabe? Existe uma internet negra por trás. Ali onde você vê as coisas mais bizarras do mundo, por exemplo, você quer comprar um coração, digita lá Web Deep, comprar um coração, você entra em contato com a rede de tráfego do mundo inteiro. E a Web Deep não consegue ser desconectada do mundo, porque é trocado de provedores constantemente, e há vários provedores no mundo inteiro, e ela nunca sai do ar. Quero ver um assassinato ao vivo, você vai lá e coloca Web Deep, assassinato ao vivo. Eu quero ver crianças transando, tendo relações sexuais. Se coloca lá na Web Deep, tem crianças que estão sendo mantidas em cativeiro e eles estão filmando ao vivo. Para acessar, você paga uma taxa que é debitada na sua conta e você tem acesso a esse conteúdo ao vivo. Nessa Deep Web, ou Dark Web. Tá aí, ó, tá conectado aí. É aí que acontecem muitos crimes. Eu quero comprar uma AK-47, é aí que eu compro ela. É aí. Mas e a igreja? Por que Paulo escreve aonde? Sobre corpo, amém? Batizados num corpo? Não é isso que Paulo fala? E ele fala de corpo dentro de uma cidade onde cultuava a beleza física. Nesse anfiteatro de Corinto e Éfeso, os Jogos Olímpicos, eles eram praticados por homens extremamente sarados, sabe? Não tem nada em comum com o que acontece hoje. Capaz, não tem, né? Longe disso. E esses homens, eles ficavam nu, praticando arremesso, daquele negócio assim. Uma das atividades, né? Nu. E Paulo diz que Cristo tem um corpo na terra. Para um povo que estava nascendo como igreja, que entendia corpo de uma forma erótica, Paulo fala de uma forma ágape.
e generosa um para com o outro. Mas parece que a gente tem uma cultura grega, a gente quer disputar um com o outro, e Paulo fala que a mão direita da esquerda não difere, fazem parte de um corpo. Sabe? Consegue entender a penetração na cultura que Paulo tinha? Estou falando coisas que estão na história. Isso é história, não só Bíblia, mas é história. Assim como naquela época, aquilo que estava nascendo como igreja reunia várias mentalidades e várias idades e várias gerações, como acontece hoje. É o que vocês vão ver nesse vídeo aí. Você acompanhou ao longo dessa semana aqui no Jornal da Globo como a convivência entre profissionais de idades e valores diferentes está mexendo com o dia a dia das empresas. Hoje, na última reportagem da série, nossos repórteres mostram que uma nova geração vem aí. Muita coisa te deixa impaciente? Sim, Por exemplo, lerdeza. Parece aquela impaciência da geração Y, mas é pior. Tem pessoas que fazem coisas muito devagar ou que demoram para entender alguma coisa. Me causa irritação extrema. Uma nova leva de jovens chama a atenção de educadores e especialistas em recursos humanos. Eles ainda não chegaram à universidade, mas já demonstram que vão ter um comportamento diferente no mercado de trabalho. Os dias de caçula da geração Y vão acabar. Vem aí a geração Z. Eu acho que o que tira a paciência dele é quando ele não consegue ter rapidamente o que ele precisa, o que ele quer de mim ou de alguma situação ou de... Porque não é a internet, não é o computador que já está lá. Mas quando é agora, é agora. Aí, tá vendo? Quando é agora, é agora. Só que às vezes o seu agora é um pouco agora demais, entendeu? Nossa geração é super rápida, a internet e tudo mais, então a gente quer tudo com muita ansiedade. Na linha do tempo, a geração Z nasceu a partir de meados dos anos 90. O mundo desses jovens sempre teve internet, e-mail, celular e toda hora aparece uma novidade. O ritmo ditado pela tecnologia é decisivo para formar a personalidade da geração Z. Essa geração atual, ela não compreende a si mesma, a geração Z, sem que haja a digitalização do mundo, das relações, da vida. Ela não se compreende e não compreende a vida fora isso. E às vezes é o computador ligado, com conversa, jogo, música e o celular do lado, e a TV ligada. Vai prestar atenção em tudo que está acontecendo. O menino entra numa empresa hoje como trainee, né, e ele acha que se em 2 anos ele não for um dos diretores, ele é um fracassado, se ele é da geração Y. Porque ele não tem ideia de tempo, de maturação de carreira. A geração Z, ela agudiza essa situação. A tecnologia também molda uma geração em que a comunicação é instantânea e nem sempre depende do olho no olho. Quem de vocês tem computador? Quem usa o computador para entrar no MSN? Quem tem Orkut também? Celular, quem tem? Parece contraditório, mas eles se comunicam tanto que ficam isolados na própria casa. Você sabe que eu levei ele no otorrino porque eu achava que ele tinha problema de surdez ou alguma coisa? É, porque abria a porta do quarto, falava com ele. Na quarta, na quinta vez, quando eu tava berrando, é que ele me respondia. Aí o otorrino me falou isso. Falou assim, o ouvido dele é seletivo. Ele só ouve o que ele quer. E a mãe, eu acho que não é uma coisa que ele gosta muito de ouvir. Aqui a família se dá oi, pergunta como foi o dia, vai pro computador, porque não tem muito o que conversar. A gente, por exemplo, não se encaixa tanto, entendeu? A gente prefere falar com nossos amigos do que ficar com a família. E os amigos estão no computador. Então. O Alfa, vou falar, vai passar ali. Você viu ali que o Sérgio Cortella apareceu bebê, né? Irmãos, sabe o que é interessante nisso aí? É que esse contingente, isso aí, sociólogos definiram. Um grupo de cientistas sociais, humanos, que definiram esses termos. Ah, mas não tem Bíblia no meio, será que não é útil para nós? Quantos se viram aí, ouviram os seus filhos aí, sobrinhos, parentes, amigos, irmãos da igreja,
Eu sou Y, né? Dentro dessa perspectiva aí, eu sou Y. E como eu identifico muitos comportamentos meus de fato com a geração Y. Eu nasci em 87. Recentemente eu passei por isso na empresa anterior que eu estava. O meu chefe imediato era X, filho de baby boomers. E o X é um cara que abraça o emprego assim de um jeito que Deus o livre, se tirar dele, porque ele vai morrer ali, tá bom, perspectiva é quase zero, é melhor a segurança. E eu sou Y, né, cara? Não, vamos lá, vamos fazer e tal, olha, tem isso aqui, aquilo outro, tal, já tá. Aí começou a entrar os conflitos e não souberam resolver. Eu disse, não, tudo bem, eu abro mão então. Quando eu vi o cara falar ali que o Y troca de emprego assim como se fosse, né, trocar de roupa. Eu sou assim. Eu tenho alguns comportamentos assim. E interessante, isso está dentro da igreja. E sabe o que tem acontecido na igreja? Exatamente isso. Vocês podem perceber que a liderança nacional da igreja, ela está transicionando de X para Y, de baby boomers para X. Hoje, a pirâmide de liderança nacional eclesiástica está 50%, 50%. Só que nessa próxima estatística já estima-se que está 70 com 30. Os pastores com mais de 60 anos estão ficando cada vez mais num contingente menor. Alguns já estão, como é que diz? O Senhor já está recolhendo, né? E outros já estão deixando o cargo à disposição e passando o legado para os X, de 40 a 50 anos. Hoje, as lideranças nacionais estão maiores entre 40 e 50 anos. Sabe? E Y tem também alcançado uma pequena margem nessa pirâmide de 10% de líderes nacionais Y. Só que os Y têm estabelecido alguns Z como liderança. E esses Z, que são extremamente sensoriais, sensitivos, líquidos, como diz o sociólogo Zygmunt Bauman, são líquidos, não conseguem diferenciar entre o off e o online. Extremamente egocêntricos, guardados no seu mundo, pouco flexível, muito impaciente, mas extremamente sensoriais e momentâneos, fast food. E por causa da não submissão, tem disseminado esse evangelho cheio de sensorial, cheio de sensações. Rede isso, rede cheia de luz, um monte de coisa e tal, etc. Não, isso é contextualização. Não, nós estamos contextualizando. Mas você senta para conversar com um menino desse e não consegue extrair nenhuma raiz, porque não consegue comunicar com as gerações passadas. E a Bíblia mostra em Esdras capítulo 9, quando uma geração comunica com a outra, a restauração se estabelece. Quando os jovens se alegravam de longe e os velhos choravam, quando olharam para Jerusalém toda queimada, eles uniram forças e começaram a reconstruir a cidade de Deus e a nomear novamente as famílias que ficavam ao redor do templo, irmãos, famílias de novo. Comunicar uma geração com a outra, respeito, honra, submissão, é tudo que um homem hedonista não sabe.
Somos exclusivos. Processo, né? Não tem processo para eles. Não tem. Tem que ser do jeito que quer. E aí tem a geração alfa. Eu vou pedir para colocar 1 minuto dessa alfa aí no YouTube. Por exemplo, os alfas são filhos dos Y, né? Ele é meu filho. Eu já coloco ali 3 palavrinhas no YouTube e já fica de cara assim, olhando para o celular e tal. Eu disse, meu Deus, cara. Essa geração alfa, essa geração já está presente. Isso aí, esses são os netos do X, tá? Pessoal aí de 40, 50 anos. Neto do X aí. 40, 60, né? Porque a Baby Boomers já diminuiu muito. A maioria o Senhor recolheu. Rapidinho. Quem que vai pra escola daqui a pouco? Eu! E tem que me tenho orgulho de apresentar El Cartel Cumbia! O chão, ele é uma pequena bolinha de sol ululante. É engraçado perceber o impacto que essa radiação positiva dele tem. Sempre muito sorridente, muito solar, muito comunicativo. Super velocidade, segura forte. Segura forte. Tecnologia é parte da equação. Como a gente está falando de coisas complexas, é difícil separar as causas dos sintomas das consequências. As coisas vão meio evoluindo juntos. Até a minha geração, o mundo era muito hierárquico. Esse jeito de pensar não funciona mais num mundo tão complexo como o de hoje. Isso muda tudo. Isso muda o trabalho, isso muda a educação. Essa é a história dessa geração. Essa geração vai crescer nesse mundo e vai se tornar adulta num mundo muito mais horizontal. Então a gente trabalha muito para formar pessoas que aprendam a pensar. O mundo precisa acompanhar, as pessoas precisam acompanhar essa evolução, porque não é só uma evolução tecnológica, é uma evolução de pensamento. Essa geração aí, a Z, já não respeita hierarquia. E você viu um pai admitindo ali que, na minha época, o mundo era mais hierárquico e não vai funcionar nessa. Daí, irmãos, como vamos falar de um evangelho que nunca vai abrir mão desse quesito hierárquico, porque o reino de Deus é teocrático? Pensa nas barreiras, olhando humanamente, socialmente, que nós vamos ter de encarnar essa mensagem e vai ser uma contracultura para uma geração que odeia hierarquia e submissão. O pior é que esse comportamento não é exclusivo dele. As outras gerações também sofrem disso. Muitos de nós aqui temos comportamentos assim. E a Bíblia nos ensina sobre ser corpo, generoso um com o outro, porque temos uma convicção no Espírito. Mas às vezes nós camuflamos conveniências disfarçadas de solidariedade, porque temos pretensões no outro. Porque temos pretensões nas lideranças. Mas lembre-se, quem é X, que é a maior porcentagem dessa pirâmide, que está liderando essa geração, por exemplo, nosso pastor é X. Eles têm um pensamento muito processual. Não sou eu que estou dizendo, a sociologia que está dizendo. Muito processual. Por isso que a absorção desse evangelho do reino, que fala sobre essa questão hierárquica e confronta essa geração atual, que está revelando o coração de muitos de nós. Muitos de nós. E isso impede que a gente se movimente como um corpo, por causa de detalhes como esse, que não conseguimos comunicar de uma geração com a outra.
É aí que entra Joel 2:28, quando o Espírito do Senhor está vindo sobre nós, fazendo com que os filhos profetizem, os velhos sonhem, né? E os jovens tenham visões. O Espírito está vindo sobre todo um corpo e batizando esse corpo em todas as faixas etárias, filhos, jovens e velhos, né? Quando a Bíblia fala de filhos, ela fala, de acordo com o contexto histórico, é de 0 a 22 a 23 anos, são filhos, é menino. E quando fala de jovens, é de 25 a 34, 35 anos, e os velhos são de 35 para cima. Era assim que a sociedade pensava na época. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vai descer sobre um todo, onde o filho vai conseguir honrar a visão do velho, que está dizendo em Joel 2:28, e onde o velho vai conseguir honrar a profecia do filho, e que vai conseguir honrar a visão do jovem, a profecia do jovem. Ah, irmãos, é confrontante isso, né? Mas é esse lugar que Deus quer nos levar, porque esse lugar tira o nosso prazer como centro da vida e nos estabelece no centro do prazer da vontade de Deus. Porque prazer para Deus é Éden e não hedonismo. Éden que vem de Gan, que Gan quer dizer face, porque o lugar do prazer de Deus é como o do homem contempla Deus face a face. É isso que significa Éden. No hebraico vem de Gan, e Gan é coração, e coração é um espelho no qual nós contemplamos Deus. E aí o Evangelho começa a nos batizar como submissão. E nós conseguiremos ser a resposta para esses dados das imagens aí, Samuel. Tem uns dados aí numas imagens. Dessa indústria pornográfica, dessa sociedade órfã e desse contingente de refugiados que está adentrando na nossa nação. E a gente não consegue dar uma resposta plausível. Porque nós estamos escravizados em nossos prazeres e não conseguimos ser generosos com o estrangeiro. Porque não conseguimos ser generosos nem mesmo com aqueles que estão congregando no mesmo teto que nós. Eu estou incluso nisso. Eu sou indiferente ao refugiado, ao estrangeiro. Por muitos anos fui escravo da indústria pornográfica também. Meu amigo está aqui, ele sabe disso. E no momento da liberdade dessa corrente, eu consegui encontrar o propósito de Deus. Então, se isso serviu para mim, por que não serve para essa geração Z, cibernética sensorial, que com certeza deve estar acessando mais de 35% de tudo que existe na web tem conteúdo pornográfico. A sugestão que aparece é pornográfica. Se eles não engravidam, são frutos de uma gravidez fora do relacionamento, eles se tornam órfãos dentro de casa. Porque eles são órfãos de pai presente também, não apenas de pais ausentes. E aí eles começam a viver como estrangeiros numa terra de onde eles pertencem. Porque eles perderam a ideia e a noção de significado e pertencimento familiar. Sabe? Você está entendendo isso, né? Sabe por que nós temos que honrar aqueles que eram baby boomers ou geração X? Porque eles entendem esses princípios ali. Total de tráfico de pessoas. Aqui no Brasil, claro, São Paulo, uma Corinto da época, né? Uma população mentirosa. Mentirosa em que sentido? Você vai em São Paulo e encontra árabe, africano, tudo, do mundo inteiro. Estupra, suga a cidade e vai embora. Ou quando fica, não tem amor e nem compromisso pela cidade, não constrói, só destrói.
Minas Gerais, não tem um contingente da onde eu nasci. Eu nasci no Pará, lá em Belém. E acho que uns 2 anos a gente desenvolveu um projeto que eu chamava de Missões nas Ilhas. E onde eu vi aquela realidade que às vezes você vê no Globo Repórter, lá da Amazônia, assim, aquelas crianças que se atracam em navios em alta velocidade ali. É esse o Brasil que a gente vive. É esse o Brasil que a gente precisa dar resposta, mas só vai conseguir se tiver crucificado. Precisamos aprender a honrar e a comunicar. Eu mostrei como o sociólogo vê a sociedade que está constituída. Estou mostrando o que a Bíblia diz sobre a comunicação de uma geração com a outra e o que isso pode produzir, que é restauração. Preste atenção, guarde isso no seu coração, anote aí. Restauração, irmãos, é muito profundo e não é o mesmo do que uma reforma. Se eu vou reformar a minha mesa, o ideal é que eu pegue da essência, da mesma madeira. Se quebrou minha mesa de angelim, é natural que eu procure uma perna de angelim, né? Para reformar a minha mesa. E às vezes eu reformo porque eu quero maquiar algum tipo de defeito que está por trás, né? Isso não desmerece a utilidade de uma reforma e nem a importância de uma reforma. Porque ainda continua sendo útil, né? Mesmo que reformado. Mas para eu restaurar algo, eu preciso ir na essência, no cerne, no conteúdo original, para que eu possa restaurar. E o reino de Deus me mostra uma restauração da terra, do mandato cultural do homem para com a terra. E que mandato cultural é esse, senão a responsabilidade com o cosmos e com as etnias, ou seja, pessoas, povos, e com o cosmos, com a própria terra. O que Deus falou para Adão: Shema, ouve e guarda. Isso é mordomia e administração do governamental espiritual do reino de Deus. Ouve e guarda. Sou eu que te instruo a como tocar a terra e como tocar o etnos, as pessoas. Amém? Eu tinha muito vídeo para passar para vocês aí, mas em virtude do tempo a gente quer ser obediente a isso. Que Deus nos abençoe. Tinha muita coisa planejada, mas acredito que Deus toma a direção daquilo que a gente tem que falar. Para mim, está sendo muito confrontante tudo isso. Porque eu preciso dar a mesma resposta do qual eu estou anunciando.